Controlando a Ansiedade. Nessa série de vídeos eu vou ensinar a você como nós podemos superar a ansiedade de uma forma altamente eficaz, duradoura e sem o uso de medicações. Um método que tem a sua eficiência comprovada para todos os quadros de ansiedade, não importando a intensidade, a duração dos seus sintomas ou a sua idade. Essa é a primeira das nossas 4 aulas do workshop. E eu gostaria de começar essa aula fazendo algumas perguntas para você. Você não consegue parar de se preocupar? Ou quem sabe você tem pensamentos intermináveis sobre tudo o que você precisa fazer, uma sensação constante de que você está esquecendo de algo importante, o sentimento de que você não vai dar conta de fazer o que você precisa? Você sente o seu corpo cansado, a sua concentração falhando? Ou quem sabe você tem a sensação dos músculos tensos, a cabeça pesada, latejando? Ou ainda, talvez você tenha um aperto no peito, você sinta o coração acelerado, as suas mãos suando constantemente? Ou quem sabe você pode sentir em alguns momentos as paredes se fechando ao seu redor, o ar faltando e a sua mente te dizendo que algo muito ruim está acontecendo, que você está perdendo o controle? Se você se identificou com qualquer uma dessas sensações, você pode estar sofrendo com o mal do século, a ansiedade. Eu sou médico psiquiatra, tenho formação e especialização pela Universidade de São Paulo e ao longo dos últimos 11 anos eu tive o privilégio de poder estudar com os maiores especialistas em ansiedade do Brasil e do mundo. E além disso, eu já pude atender mais de 10 mil pacientes, tanto em grandes hospitais como o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, quanto no meu consultório particular. E além disso, eu mesmo já senti na pele a angústia, o sofrimento que é ter crises de pânico, de não conseguir relaxar, de não conseguir parar de me preocupar, de não saber quando a próxima crise vai vir. E é por isso, por toda essa experiência, que eu vou te explicar por que a ansiedade é considerado o mal do século. Primeiramente, porque ela é uma verdadeira epidemia mundial. Ela afeta mais de 264 milhões de pessoas em todo o mundo. E de acordo com um relatório da OMS, da Organização Mundial de Saúde de 2017, o Brasil, o nosso país, é o campeão mundial em ansiedade. São quase 20 milhões de pessoas, de brasileiros, aprisionados por esse sofrimento. Sim, isso mesmo. Cerca de 1 em cada 10 pessoas no nosso país tem uma ansiedade tóxica, uma ansiedade patológica. E se você mora em grandes cidades, como eu, moro em São Paulo, mas se você mora em grandes cidades ou em áreas metropolitanas, o seu risco é ainda maior. Quase 33%, ou seja, 1/3 das pessoas que vivem nessas regiões vão adoecer por ansiedade em algum momento de suas vidas. Mas também existe um segundo motivo que faz a ansiedade ser considerado o mal do século. O imenso sofrimento que ela causa na vida das pessoas. Ela paralisa a vida, adoece o corpo de quem sofre e nos impede de atingir o nosso potencial. O excesso de ansiedade não nos deixa passar em concursos, nos impede de podermos avançar nas nossas carreiras. Nós vivemos num constante sofrimento com aquela sensação que eu já tive, de não saber quando a próxima crise vai vir. E ela rouba a nossa energia. A gente não tem essa força, essa energia para podermos aproveitar os momentos com as pessoas que nós amamos. Mas eu tenho uma notícia boa no meio de tantos aspectos negativos. A aula, na verdade, é uma aula otimista. É que o sucesso do tratamento para a ansiedade é altíssimo. A ansiedade é um dos quadros em toda a psiquiatria, eu posso dizer isso por todos esses anos de estudo, é um dos quadros que tem a maior taxa de resposta ao tratamento. Isso mesmo, até 90% das pessoas conseguem se ver livres desse sofrimento, e isso é o principal, mesmo sem a utilização de remédios. Não sou contra remédios, eu uso eles no meu dia a dia, mas a ansiedade é um dos quadros que mais responde a tratamentos naturais, e isso pouca gente sabe. Mas infelizmente,
70% das pessoas, ou seja, 3 em cada 4 pessoas que sofrem com ansiedade não buscam o tratamento ou tratam a ansiedade de uma forma errada, de uma forma que não funciona. Por isso, o primeiro passo para começarmos a nos libertar dessa ansiedade tóxica é termos o conhecimento, é nos tornarmos experts em ansiedade. Quanto mais nós sabemos o que é ansiedade, como ela age no nosso cérebro, menor o poder que ela passa a ter sobre nós. E é isso que eu vou explicar de uma forma muito clara para vocês agora, nessa primeira aula do workshop. Além de te ensinar, no finalzinho da aula, uma técnica simples, mas muito útil, muito prática, muito eficaz, para que você possa lidar melhor quando começar uma crise de ansiedade e de pânico a partir de hoje. A primeira coisa para a gente entender de ansiedade é que ela é uma sensação comum. Ela é como a dor. Todo ser humano, e eu repito, todo ser humano sente ansiedade. Ela funciona como um sistema de alarme de incêndio do nosso cérebro. Esse alarme é disparado sempre que o corpo, que o nosso cérebro percebe algum perigo ou alguma ameaça. Vamos ver nessas imagens ao lado exatamente como que isso acontece com o nosso corpo. Imagina que você se depara com uma ameaça real ou uma ameaça potencial, ou seja, você tem uma ameaça real, por exemplo, um assaltante, ou a expectativa de que pode acontecer uma ameaça. Por exemplo, você está numa rua escura, está parado numa rua deserta de madrugada, num local perigoso. Imagina essa situação. Essa ameaça real ou potencial ativa áreas inconscientes muito primitivas do nosso cérebro. Isso acontece de uma forma totalmente automática, sem que nós precisemos pensar. Isso é instintivo. Essa área, uma área pequenininha que é ativada, que vocês podem ver na imagem, é chamada de amígdala cerebral, que é o centro da ansiedade no nosso cérebro. Não é a amígdala da garganta, é uma amígdala cerebral. Essa amígdala, imediatamente, antes que nós possamos perceber o perigo, manda mensagens, uma vez que ela é ativada, para a glândula suprarrenal em cima dos nossos rins. Essa mensagem faz com que a suprarrenal libere 2 hormônios no sangue. O primeiro é a adrenalina e o segundo é o cortisol. Esse aumento rápido de adrenalina no nosso sangue leva a alterações em várias partes do nosso corpo, como vocês podem ver agora nessa animação. Primeiro, ela altera o funcionamento do nosso cérebro. O cérebro fica com um pensamento mais acelerado e a nossa atenção fica voltada para os perigos no ambiente. Então a gente fica com um filtro mental que a gente percebe perigo, a gente não vai perceber coisas boas. O coração acelera. Os batimentos cardíacos eles ficam mais rápidos, a gente tem uma sensação de palpitação e tem um aumento de pressão arterial. Ela também age nos nossos pulmões, aumentando a frequência da respiração. A gente tem uma respiração mais ofegante, que pode gerar uma sensação de sufocamento e altera os níveis de gás carbônico e de oxigênio. Essa alteração pode levar a formigamento. Então, o formigamento na ponta dos dedos, no nariz, na boca, que muitas pessoas têm, isso é devido a esse aumento da frequência respiratória. Também pode acontecer, devido a essa troca de gases, que nós tenhamos desconexões da realidade. A gente comece a ver a realidade de uma forma um pouco estranha, como acontece na desrealização e na despersonalização que muitas pessoas têm quando elas estão ansiosas e elas acham que elas estão ficando loucas, mas isso é uma alteração dos gases do sangue. A adrenalina também age nos nossos músculos, eles ficam mais tensos, mais preparados para agir e isso pode fazer com que nós tenhamos sintomas de tensão muscular, de dor e de tremores pelo corpo. A nossa pele começa a liberar suor, ela fica mais pegajosa, porque a temperatura do nosso corpo aumenta. E o estômago e o intestino eles paralisam, podendo levar a náuseas, a vômitos, a diarreia no primeiro momento, mas depois uma constipação e sintomas de dor de estômago. Esse tipo de reação, ela é natural e ocorre involuntariamente no nosso corpo. Nós não pensamos para isso acontecer. Isso acontece sempre que o corpo percebe uma ameaça e essa sensação é muito desagradável, é muito ruim sentir isso. Mas o que é importante a gente entender é que isso
Infelizmente, por mais desagradável que seja, é natural. E isso não vai te fazer mal, não é letal. Esse tipo de reação é chamado de resposta de luta ou fuga e tem a função, como o próprio nome diz, de nos ajudar a enfrentar ou escapar dos perigos. Ela é muito eficiente para isso. Existem duas outras características desse tipo de reação de luta ou fuga que eu gostaria que você gravasse na sua mente a partir de agora. Ela tem um tempo limitado, em geral, esse tipo de reação dura 15 a 30 minutos. Ou seja, esse tipo de reação passa sempre, mesmo que nós não façamos nada. Isso é importante vocês terem como certeza. Vocês podem confiar em mim nisso. E o principal, quanto mais você luta contra essa reação, maior e mais demorada ela fica. E é por isso que muita gente tem a sensação que está durando muito tempo. Primeiro porque é muito ruim, a gente perde a noção um pouco de tempo, mas porque a gente é tão ruim aquilo que a gente começa a brigar com essa reação e isso amplifica. Bom, a gente entendeu então como que é essa resposta de luta ou fuga da ansiedade. E até aí tudo bem. A gente pode ver então que a ansiedade até certo ponto ela nos ajuda a enfrentar os problemas. Afinal, assim como um alarme, né, de incêndio, é bom que nós tenhamos um bom sistema de alarme no nosso cérebro, certo? Mas imagina que o nosso cérebro fique percebendo incêndios, ameaças o tempo todo no nosso dia a dia. E a vida hoje em dia é muito mais ameaçadora do que era antigamente, por mais incrível que isso possa parecer. Nós temos trânsito, nós temos chefes brigando, nós temos prazos apertados, nós temos redes sociais, nós temos sensação de falta de segurança e muitas outras coisas que são percebidas como ameaça. E não é difícil imaginar que nesse mundo altamente estressante que todos nós vivemos, esse sistema de alarme possa ficar sobrecarregado e comece a não funcionar direito. E é exatamente isso que acontece nos quadros de ansiedade patológica, como pânico, como agorafobia, como fobia social ou ansiedade social. O nosso corpo começa a liberar adrenalina e cortisol de uma forma automática, sem que haja uma ameaça real ou provável para a gente. Esse aumento de adrenalina e de cortisol não pode ser bem detectado por exames de sangue, mas pode sim trazer consequências desastrosas para você. O excesso de adrenalina leva a todos aqueles sintomas ruins que a gente falou da resposta de luta ou fuga. E se a gente sente isso muito frequentemente, a gente começa a evitar situações que possam gerar isso, a gente começa a ficar isolado. Além disso, essa sensação rouba energia, a gente começa a sentir um cansaço constante e rouba energia cerebral, a gente começa a ter falta de concentração. E o cortisol aumentado, o que ele faz? O cortisol aumentado durante muito tempo leva à obesidade, a níveis altos de colesterol no sangue, aumenta a pressão e aumenta o risco para diabetes. Antes de continuar agora, como eu falei no começo do vídeo, eu vou te ensinar uma técnica simples de 3 passos para você utilizar no início de uma crise de ansiedade, que nada mais é do que uma resposta de luta ou fuga. Essa técnica precisa de um pouco de prática, mas ela ajuda a fazer você sair dessa resposta de luta ou fuga mais rápido, faz com que a crise de ansiedade dure menos tempo. Vamos ver como é que é essa técnica agora no Flipchart. Eu apelidei de técnica dos 3 R's, né? Que é um R, R, R. E eu desenvolvi essa técnica baseada nesses conhecimentos que eu passei para vocês hoje, ou seja, são esses conhecimentos de neurociência que a gente vai utilizar aqui. Então, quando estiver começando uma crise de ansiedade, uma palpitação, um sentimento de sufocamento, formigamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que isso, na verdade, nada mais é do que a resposta de luta ou fuga. Então, quando nós reconhecemos isso, a gente tira um pouco do peso, né? Quanto mais desconhecido é um sintoma, mais ansiedade ele causa. Então, reconhecer já dá mais segurança para a gente. O segundo R é repetir mentalmente para a gente. Então, a gente vai repetir
Claro, como eu falei, e a gente precisa treinar isso. E às vezes é legal treinar mesmo fora da crise para a gente já ficar mais craque na hora que ela começar. A gente vai repetir que isso não vai fazer mal. Você vai falar, poxa, doutor Marco, mas eu não posso estar tendo um infarto? Na verdade, assim, os sintomas de uma doença clínica e da ansiedade, eles são muito parecidos. Então, nas primeiras vezes que você teve isso, você nunca teve, é importante você ir no médico, fazer uma série de exames e ver se está tudo bem. Agora, se você sempre tem isso, você já fez os exames, é importante você relembrar para você que isso não é letal. Por quê? Porque o nosso cérebro vai querer pregar essa peça na gente dizendo, puxa, mas será que agora não pode ser um infarto? Se você já fez os exames, se você costuma ter isso, é importante você repetir para ensinar o seu cérebro. Isso não vai fazer mal, ok? A segunda coisa que você vai repetir é que isso passa. Que isso vai passar, você tem que repetir para você ir criando a certeza. No começo a certeza vai estar pequenininha, mas quanto mais a gente vai repetindo, mais a gente vai acreditando nisso. Então a gente vai repetir que isso passa, certo? E o que é importante? Que você não precisa ficar calmo. Não precisa ficar calmo ou calma. Como assim, né, doutor Marco? Como não precisa ficar calmo? Vocês lembram que eu falei para vocês da resposta de luta ou fuga? Quanto mais a gente luta contra ela, maior e mais intensa, mais demorada ela fica. Exatamente. A gente querer se acalmar, fazer aquele esforço para fazer passar. E a forma que a gente mais faz isso hoje em dia é, preciso me acalmar, preciso fazer passar. Isso faz a gente brigar contra a resposta de luta ou fuga e isso alimenta ela. Então você pode repetir, não vai fazer mal, isso vai passar e eu não preciso me acalmar. Por quê? Porque isso não é ameaçador para mim, ok? E o terceiro, a gente vai redirecionar a nossa atenção. Lembra que a gente aprendeu que a nossa atenção fica muito voltada a perigos. Então a gente vai reposicionar, mas sem brigar com a resposta de luta ou fuga. E qual que é a forma da gente redirecionar? Tem várias formas. Pode ser você colocando atenção numa música, no que você está fazendo no momento. Uma forma que eu gosto é ou focar na respiração, tem alguns exercícios específicos, mas uma forma muito rápida é um exercício que é chamado de exercício de tensão e relaxamento. É você contrair o músculo, e eu uso esse músculo aqui do antebraço, você contrai por 5 segundos e relaxa por mais 5. Contrai e relaxa. E você vai prestar atenção na sensação de relaxamento do músculo. É uma forma que você consegue fazer em qualquer lugar que você esteja, quer seja numa reunião, no avião, em qualquer momento. Então você pode fazer aqui com o músculo do antebraço, você contrai 5 segundos, relaxa, prestando atenção na diferença da sensação da contração e do relaxamento. É uma técnica que chama técnica de tensão e contração, tem de tensão e relaxamento, tem várias outras técnicas, essa é uma delas que eu gosto porque ela é muito prática e você pode fazer em qualquer lugar no seu dia a dia, ok? O mais importante que eu gostaria que vocês guardassem dessa primeira aula do workshop é saber que, se nós conseguirmos reconhecer a ansiedade patológica, nós podemos recalibrar esse sistema de alarme cerebral, ele pode ser sim recalibrado e nós podemos recuperar o controle e o bem-estar nas nossas vidas. E é exatamente sobre como identificar de forma muito clara a ansiedade tóxica que nós falaremos no segundo vídeo desse workshop. Se a gente conseguir identificar se a gente está ou não sentindo uma ansiedade tóxica, nós podemos aprender técnicas cada vez mais eficientes para recalibrar esse alarme, conseguir viver mais feliz, com uma melhor qualidade de vida e aproveitar os momentos com as pessoas que nós amamos na nossa vida. Nós nos vemos então na nossa próxima aula aprendendo a identificar os sintomas de ansiedade tóxica. Se você Bom, galera,
Todo mundo ouviu bem? Prestou atenção? Todo mundo conseguiu ouvir bem, prestar atenção? Sim. Sim, André. Quem já ouviu a minha explicação pelo que ele passou aqui nesse vídeo? Que foi semana passada, publicado. Quem já assistiu uma aula que eu expliquei o funcionamento da ansiedade? Eu, André, já assisti. Eu O também. que você acha que mudou? Praticamente nada, né, André? O procedimento da liberação do cortisol, da adrenalina é bem claro, né? E os efeitos. Então é isso aí. Então quer dizer que eu tô afinado com o doutor aí, né? 100%. Ele só detalhou mais, né? Pois é. Então, gente, o que é bem importante é saber isso, sabe? É que a gente está aqui trabalhando com psicanálise, mas ao mesmo tempo nós estamos muito antenados com a neurociência. E pode parecer banal o que eu vou falar, mas a maioria dos profissionais da área de saúde não tem essa facilidade de explicar, de colocar. E eu garanto para vocês o seguinte: o que ele falou me deixa contente, porque são técnicas e recursos que ele descobriu com essa quantidade imensa de atendimento que ele tem, muito inferior à minha. Não chega nem aos pés a quantidade que eu tive em relação a ele, mas que a gente chega na mesma conclusão, que é o seguinte: a consciência do que está acontecendo com o paciente é fundamental. Então, eu vou repetir. O paciente saber e ter consciência, entender o que está acontecendo com ele, é fundamental. Quando a gente ouve, muitas vezes, a palavra precisa ter um acolhimento. O que é um acolhimento? É o quê? É chegar para a pessoa e pôr ela para sentar no colo? A única coisa que pode ser considerado acolhimento nessa situação é a pessoa ela se autoacolher. Porque ninguém vai estar com alguém durante uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Todo o sistema da patologia ele é desenvolvido a partir da primeira crise. O medo da primeira crise, a pessoa nunca esquece. Eu não esqueço a primeira crise de ansiedade que eu tive até hoje. Eu É lembro verdade, André. eu lembro onde ela foi, como ela foi, o tempo que durou e o que eu senti. A partir daquela crise que começou a doença. Porque crise de ansiedade qualquer um pode ter. Você pegar uma criança saudável e ela ficar esperando o Papai Noel chegar. E olha, Papai Noel vai vir, olha, Papai Noel não vem, ai, Papai Noel tá vindo. Olha, Papai Noel, você desencadeia uma crise de ansiedade numa criança. É tanta adrenalina que chega uma hora que o sistema límbico aciona a amígdala e começa todo o processo. E a partir dali, a criança não entende o que está acontecendo com ela, vem uma sensação horrível. Horrível, porque no momento que você sente a tua cabeça perdendo o controle, é horrível. E é exatamente por aquela ofegância. É como se você respirasse CO2, você ficar numa sala fechada
com uma moto ou um carro ligado. Você vai ficar tonto até desmaiar. E é o que mais a gente absorve ali, porque o oxigênio vai para a bosta. Posso perguntar, André? Pode. A gente pode comparar uma crise de ansiedade com uma crise de agorafobia ou uma crise de síndrome de pânico? Tudo a Uma, mesma uma coisa, crise de tudo a mesma pânico? coisa, tudo a mesma coisa. Ah, é? Só muda o E motivo de como, e acontecer. como, e como que a gente pode diagnosticar isso aí no momento da crise? Se é uma ou outra. Não, não muda nada. Não tem diferença. O que muda é o motivo que leva a tal. Mas depois que... Ó, você pode ter um alarme disparando por incêndio, você pode ter um alarme disparando porque alguém deixou o forno aberto e o calor da cozinha elevou demais. Você pode ter um alarme porque alguém deixou o ferro de passar roupa Ok, ligado e começou a sair fumaça. entendi. Todas essas formas de levar a disparar o alarme são diferentes. Porém, depois que o alarme disparou, é tudo igual. Entendeu? Entendi. O que muda da síndrome do pânico para ansiedade, para o estresse pós-traumático, para o nome que quiser ter, é o que levou a disparar o alarme. Mas depois que o alarme disparou, já era. E a doença, ela começa depois que o alarme dispara. É o trauma de estar em estado de resposta de luta ou fuga. É esse trauma, dessa sensação que desencadeia tudo. Então, no momento que a Entendi. pessoa entende que ela está tendo algo normal, fisiológico, que graças a Deus ela está funcionando, 80% do problema está resolvido. Ele deu uma estratégia de contrair e relaxar o músculo. Eu utilizo uma muito melhor durante a crise, que é pegar a unha e fincar entre as duas sobrancelhas e prestar muita atenção naquela dor. Porque o foco da dor, em termos de hierarquia, ele é mais primário do que a contração muscular. Então, você desviar a atenção para a crise parar. O desvio de atenção, que ele não quis usar muito termo científico ali para não ficar pesado, né? Que é um workshop para qualquer pessoa, não é para profissionais ali. André, o som aqui Então, tá quase no. O som tá muito baixo. Todos estão? O meu tá ótimo. Normal aqui também. O meu também tá Normal. bom. O meu tá ótimo. O meu tá normal. Então tá, maravilha. Então, olha só. Peraí que eu perdi onde que eu tava. Ele não usou muitos termos técnicos. Ah, sim, obrigado. Ele não usou muito termo técnico. Então, o que, na verdade, é o foco de atenção, mas tecnicamente é uma questão de demanda, tá? Enquanto o sistema límbico está disparado, e se tiver uma demanda maior, ele vai ter que focar na próxima demanda. E a dor é uma demanda maior, né? Então ele vai ter que prestar atenção na dor. É uma troca de estímulo multicampal. Tá? Então, você tem um estímulo campal que é um potencial de perigo, que é um pré-conceito da mente junto ao cérebro, para dizer assim, olha, vai acontecer um perigo. Só que no momento que você tem um estímulo de dor, olha só, se eu chegar para alguém, pôr a mão de alguém em cima da mesa
e falar assim, a hora que eu encostar a mão o meu dedo na sua mão, você grita e fala, ai, ai, ai. Se você filmar em câmera lenta e deixar o vídeo correr e focar a imagem que dê para ver o dedo encostar na mão e a expressão de dor, você vai ver que vai ter em torno de 1 segundo e 1 milésimo. Tá? Você vai ter 1 segundo, 1,01 segundos. 1 segundo e 1 milésimo. Que é o tempo que você demora para sentir o dedo tocar e fazer todo o mecanismo para simular a dor. Se eu enfiar uma agulha na tua mão, em menos de 200 milésimos, olha só, em menos de 200 milésimos de segundo, em torno de 160 milésimos, mais ou menos, você já contorce o corpo todo. Quando você presta atenção, olha o embasamento do que eu estou falando, é uma técnica minha, tá? Quando você presta atenção e o perigo é potencial, até você passar pelo cérebro todo e ele formar o conceito do perigo, é mais de 1 segundo. Agora, a dor é imediata. Então, se você provocar uma dor e focar nela, a hierarquia da dor é maior do que a premonição ou preconceito do perigo. Então, se você provocar, por isso que muitas pessoas flagelam o corpo. Flagelam o corpo. Bom, baseado nisso que eu acabei de falar, em flagelar o corpo, eu vou pedir para Mari falar de um caso clínico que eu e ela fizemos na supervisão dela hoje. Tá podendo falar aí, Mari? Sim. Conta aí pra galera, enquanto eu vou no banheiro fazer um Tá. pipi. Hoje a gente atendeu uma garota de 17 anos com depressão e a gente verificou no rosto dela, no semblante dela, a depressão, os músculos caídos, a boca caída assim dos lados, o olhar baixo. E ela já ela já se cortou na perna, falou que sentiu um alívio, né, no que ela estava sentindo, ela teve um surto. A depressão dela é gravíssima, com 17 anos. Ela é muito fechada, ela tem fobia social, ela não sai, ela não tem convívio com ninguém, ela só fica em casa e vai para a escola. E ela foi hipnotizada, ela mudou muito o semblante dela, ela ficou rosada, ela teve até, as bochechas dela até apareceram, coisas que ela não tinha. Ela ficou tão feliz, sorridente, ela saiu do tratamento em êxtase, de tão maravilhada, que eu acho que ela não sentia essa alegria há muitos anos, entendeu? E ela tá com depressão desde a puberdade dela, pelo que ela conta para nós. Não sabe o motivo que aconteceu. Como eu descobri essa menina? Ela é filha de uma amiga minha e eu dei o questionário para ela responder, de adolescente. E dos 18 esquemas, deram 13 esquemas dela. E isso me assustou bastante, por isso eu procurei o André para atendê-la. O esquema maior que deu para adolescente, os pontos de corte são 3, o dela foi 6, o maior, que era abandono. Então deu 13 esquemas em vermelho, tudo acima de 3. E assim, 6, 5.3, 4... então, é uma depressão muito grave, pelo que o André tem mais experiência, né? Falou. Então, tem que ser tratado urgente. Olha só que interessante. Primeiro que esse abandono dela não é um abandono por falta de mãe e pai. Ela tem pai e mãe presentes, só que trabalham muito.
E não tem aquele tempo, aquela coisa de orientar. Agora, quanto à hipnose, é um perigo enorme fazer uma hipnose para falar que vai resolver a depressão dela. Né? O que eu fiz com a hipnose, sem falar para ela que ia hipnotizar, eu comecei a falar, olha, eu quero testar a tua ansiedade. Aí, a um determinado ponto da hipnose, que ela estava com o olho grudado, eu falei assim, bom, agora você já está hipnotizada e daqui para frente você está se sentindo bem e a gente vai fazer você ficar melhor. E aí aprofundou bastante. O que eu quis só demonstrar para ela, eu coloquei uma sugestão de ela focar em momentos alegres, e toda vez que eu iria falar a palavra clique, ia vir uma sensação de felicidade e alegria. E deixei ela bem relaxada, com a mente dela bem lenta. Foram essas sugestões. A mente ficar bem lenta, o corpo bem relaxado, e ela lembrar daquelas sensações felizes. E quando eu trouxe a sensação de felicidade e a mente bem relaxada, que ela saiu daquela tensão para rir do nada. E ela percebeu que ela estava rindo do nada. E ela percebeu o quanto aquilo era automático. E a primeira coisa que eu fiz também na sessão foi tentar mostrar para ela que o que ela tinha era muito normal. Inclusive até a Mari já tinha me falado que ela tinha flagelado, mas eu fiz um Somebody Love para ela não perceber que eu já sabia. E meio que eu comentei que era uma coisa normal. Que realmente porque o próprio sistema natural da pessoa busca trazer uma dor para sair do foco da ansiedade, da depressão. É uma maneira que tem de sair do foco, e aquilo traz um alívio para a pessoa. Por isso que a pessoa se corta, não é à toa. É para a dor aliviar aquele ciclo que é maior que a dor de se cortar. Então, no momento que você provoca a dor de se cortar, é muito mais fácil lidar com a dor da pele cortada do que com a dor da depressão, com aquele momento de surto. E ela entendeu, então eu trouxe ela, primeiro, para um autorreconhecimento, para uma autoaceitação, para um autoentendimento, e mostrar que o cérebro dela pode reaprender a trabalhar de forma mais lenta e mais alegre, mais feliz. Disse a ela que a sugestão ia passar. Eu disse a ela que aquilo não era a solução do problema dela, aquilo era para ela entender que há possibilidade, para ela perceber que há possibilidade e para ela enxergar uma motivação para começar o tratamento. E funcionou, né, Mari? Ela foi embora feliz, falou que gostou. Super funcionou. Uhum. Ela já até me mandou mensagem para saber quando que ela vai ser atendida de novo. Então, entendeu, galera? Muitas vezes a gente vê até aquele Rafael Craich, o próprio Pyong, falando que uma sessão resolve o problema de depressão. Meca, tá? O que trata não é a hipnose não trata a depressão. O que trata é as estratégias de terapia que trabalham a cognição e o comportamento. E a hipnose é uma ferramenta para facilitar e acelerar o processo, tá? Então é a TCC que trata muito bem a depressão, não é nem a psicanálise. A psicanálise ajuda a pessoa a se reconhecer, entender, se conhecer, reconhecer, que é diferente de conhecer, e ela vai se conhecer como pessoa, ela vai se reconhecer
nos seus transtornos com a psicanálise. E aí vem essa parte que é o nosso diferencial. Vem o quê? Vem as outras estratégias, das outras ferramentas e das outras abordagens, porque uma única abordagem não é totalmente funcional. Porque quando você fala só de terapia cognitiva comportamental, né? Se não tiver variação, eu conheço N pessoas que foram em psicólogos TCC e não gostaram. Porque eles o áudio ficam... tá falhando. O meu tá ruim, normal. Tá, eu acho que tem um grupo aí que tá com a conexão meio ruim. O André, ela já fez terapia falada? Aham. Já acho que uns 2, 3 anos atrás, bastante tempo, e nada resolveu. Sim. A terapia cognitiva comportamental, são os métodos que realmente são testados para depressão, são os únicos métodos que são testados e reconhecidos, só que é muito desmotivante, é muito chato. Então, no momento que a gente coloca hipnose, que a gente coloca a própria psicanálise, outras coisas, é para motivar, para ter graça, para ter vontade, porque tudo é motivação, né? Sim. Você tem que saber motivar a pessoa para que ela tenha vontade de fazer a terapia. Eu fiz assim uma amostra para ela, justamente para ela se sentir bem, para ela ter vontade de fazer o tratamento. E o que eu dei de dica para ela nesse primeiro momento? Não pensar em conversar assuntos sérios que vão forçar introspecção e reflexão, pelo menos por um tempo, para a gente chegar para o cérebro dela e falar assim, puxa, vamos descansar, vamos ter um pouco de alegria, vamos ter um pouco de felicidade, vamos ativar regiões cerebrais que estão muito tempo sem ativar, vamos reconhecer o funcionamento, porque tem glândula ali que parou de funcionar há muito tempo e está enferrujada, entendeu? Então, eu falei para ela, se tiver uma amiga que está com problema, pelo menos por enquanto, foge. Mora em prédio? Mora. Vizinho chato, chegando perto, volta para trás, espera subir, depois você sobe. Tiver que brigar com a sua mãe e com seu pai, por enquanto, nesse primeiro momento, foge. Então, a gente vai fazer um momento de desintoxicação. Sabe, igual pega aquele usuário de droga, o alcoólatra, que tem que desintoxicar. Um dos fatores da desintoxicação, além da abstinência propriamente dito, a gente tem um momento de voltar, ou, para quem nunca foi, conhecer o bem-estar, ou voltar a ter o bem-estar, reconhecendo, ou quem nunca teve, que eu acho que é o caso dela, ela nem se lembra o que é estar bem. O que nem, ó, o que é estar bem para mim? Estar no momento ali relaxado. Hoje eu me considero uma pessoa bem controlada da ansiedade, porque pandemia para mim, não fiquei mal. Se tiver que ficar horas no lugar, não que eu goste, mas eu consigo. Se eu tiver começando a ficar com alguma sensação de ansiedade, eu conheço várias ferramentas que eu sei que desviam o processo, tá? Eu sei me reconhecer, então o controle, eu tô assim, hoje me sentindo uma pessoa que detém o controle de mim mesmo. Então isso é estar bem. E a gente nunca vai transformar. Uma coisa que eu não concordo um pouco com o doutor é assim, pegar uma pessoa que tem uma característica de ansiedade, ela não vai deixar de ser ansiosa.
O que ele deveria ter explicado um pouco melhor, que é o que ele sabe também, mas que faltou uma explicação um pouco mais detalhada para o leigo, é o seguinte. Olha, se você é uma pessoa ansiosa, agitada, desde criança, saiba que você nunca vai deixar de ser. O que você vai sair é do quadro de patologia, de doença. E vai voltar a ser uma pessoa ansiosa, mas controlada. Só isso que eu achei que faltou ali. Que a pessoa acha que ela vai mudar com o tratamento. Não vai mudar. Ela só vai aprender e vai conseguir ter o autocontrole para não ter surto, para não passar mal, para não sentir mal. Alguma pergunta para a gente continuar? André. Diga. No caso, uma vez, um exemplo da depressão, eu conhecendo o estado depressivo, tipo, entrando em uma crise ou algo semelhante, no caso, eu entendi que você disse que tipo, não tem cura, só é uma questão de lidar com ela, a elucidação, correto isso? Sim, mas a gente tem que pensar que a gente, por enquanto, está tratando mais sobre o tema da ansiedade, mas só que a ansiedade, todo ansioso acaba tendo depressão. Mas nem todo depressivo é muito ansioso, tá? Então, você tem quadro de depressão que pode ser por luto mal resolvido, ou até uma questão biológica, né? Que até a própria ciência hoje não consegue identificar a maior parte delas. Essa pessoa sempre foi prostrada, ela nunca foi ansiosa, ela sempre foi prostrada, ela sempre foi uma pessoa parada. Essa menina, eu identifiquei que ela saiu de um quadro de uma criança ansiosa para um público depressivo. Então, quando ela entrou na puberdade, essa ansiedade evoluiu para uma depressão. Então, a gente vai sair do quadro depressivo para ela voltar a ser uma jovem ansiosa, mas com controle. Aí ela vai ver o que é melhor para controlar a ansiedade dela. Se é atividade física, se é exercícios mentais, neuronais, ou se ela vai passar uma vida inteira querendo tomar remédio. Mas a depressão dela, eu creio que não seja um quadro clínico, seja um resultado da ansiedade. Entendeu? Agora, a maior parte das pessoas começa tendo ansiedade que acaba terminando em depressão. É bem mais difícil você já ter uma pessoa que já começou direto com a depressão, que não passou pelo quadro de ansiedade. É muito mais difícil. E é uma coisa interessante de se analisar também, entendeu? Porque a estratégia vai mudar. Correto, Kowalski? Correto, André. Só tive um feedback aí, você falando sobre a menina, a questão da puberdade. Aí eu me recordei que, nos 13 anos de idade, mais ou menos, eu tive uma crise de ansiedade, mais ou menos parecido com... E assim, eu vim, a última que eu me recordo já tem uns 2 ou 3 anos, mas não foi tão intensa. Mas a primeira, que nem você falou no início, realmente não se esquece. A sensação de iminência de morte, falta de ar, as vistas diminuem, como se estivesse dando um zoom. Né? Não na parte de crescer, de diminuir, sabe? Visão em túnel. Você perde a lateralidade e enxerga como se estivesse dentro de um túnel. A sensação disso é horrível, sabe? Mas aí você fala a questão, que nem a questão da puberdade, né, da menina, né? Ela entrou na puberdade e iniciou em crise, né? De ansiedade. Sim. E aí Então, veio o feedback disso aí.
Exato. A puberdade é assim, por exemplo, vamos supor que você fosse uma criança ansiosa. Às vezes tem algumas particularidades da ansiedade que tem a ver com a vida intrauterina também. Né? Aquela criança que teve uma gestação difícil e fica doida para querer nascer e tal, e é ansiosa. Existe relação nisso? Muita. Mas nada que cientificamente seja provado. Mas na prática a gente pesquisa e acaba vendo que isso é verdadeiro. Então imagina que você seja uma criança ansiosa. Só que a criança gasta muita energia. Então, essa ansiedade ela é equilibrada com a atividade física que a criança trabalha o dia todo. Ela pula daqui, ela corre, ela gasta energia e ela consome esse efeito da ansiedade. Quando vem a puberdade, a criança começa a ficar mais parada. Ela diminui a atividade dela. Começa a ficar mais mocinho, não brinca tanto de correr, começa a ter mais convívio intelectual na escola. É a hora que começa, até antes da puberdade, o menino não quer nem chegar perto das meninas. Começa a puberdade, já começa a se interessar em conversar, dar beijinho no rosto, começa as amizades com as meninas, fica mais paradão. Aí vem aquela explosão de hormônio, que desequilibra mais ainda. É onde a bomba explode, entendeu? Interessante, André. Bem, assim, bem justificativa sua, dada em cima disso, é bem, assim, como que eu vou acentuar a palavra? É bem Assertiva. assertivo, exatamente isso, André. Essa questão é bem assertiva mesmo. E a questão que você falou da vida intrauterina, eu me recordo de minha mãe falar que quando ela estava grávida, ela passou susto. Uhum. Susto durante a Então, gestação, antes de ganhar. agora imagina seu sistema nervoso central formando, não vou falar nem cérebro, todo o sistema nervoso. Cada célula nervosa sendo formada já na base da adrenalina da sua mãe. Tem como ser normal esses neurônios? É bem complicado, né? Já vem causando Já vem tudo alterado, cara. alteração desde a vida intrauterina. Já E vem é na do tanto formação. que eu tive, assim, a minha infância foi tranquila, a questão dos 9 até os 13 eu tive crise de epilepsia. Aí passou a crise de epilepsia, veio crise de ansiedade. Uhum. E também você deve ter tido alguns esquemas, assim, E aí, medo de ter a crise e passar vergonha no ambiente social. exatamente, era terrível, né? Uhum. O Isso aí medo de causa mais você passar ansiedade mal, ainda. tipo, numa sala de aula, na rua, e, tipo, com 13 anos, com crise de ansiedade. Pô, você não entende, não sabe o que é isso, você pensa que vai morrer só. Uhum. Aí vem de uma família que minha mãe depois, nesse tempo, dos 12 aos 13 anos, saindo de uma coisa, entrando na outra, teve a questão de separação deles. Aí que Aí beleza, hein? foi bem complicado, porque, tipo, foi tenso, briga deles, separação, entendeu? É bem complicado. É a tempestade perfeita, né, cara? Exato. Mas, graças a Deus, eu Tempestade consegui perfeita. lidar, né, cara? Assim, mesmo não sabendo o que era, a gente vai indo. Ah, o que te ajudou é você ser uma pessoa inteligente, cara. Porque se você não tivesse percepção do mundo, capacidade cognitiva, a chance de você ter pego uma corda, feito uma forquinha e pulado era enorme. É, nessa questão e na questão de marginalidade, né, André?
Sim. Tinha todo um acervo ali para, vou roubar, vou assaltar, vou... Você tinha duas mãos. Uma delas tinha o queijo, outra tinha a faca. Você pôs em cima da mesa, mas você tinha a faca e o queijo na mão. Não precisava de mais nada ali. O que me ajudou muito foi focar em trabalhar essas coisas, Então, mas tocar a vida, né? imagina se você não fosse uma criança com uma capacidade cognitiva boa, ainda tivesse uma certa dificuldade de aprendizado. Aí ia ser bom, cara. Aí você desistia de tudo mesmo e partia pro crime, entendeu? É verdade. Nossa, Mas ainda bem que você tem. é muita responsabilidade, né? Você trazer uma vida para esse mundo, né? Demais, Mas bastante a mesmo. maioria das pessoas É. que entram, elas entram por burrice, por índole, que é uma coisa que é difícil de explicar. Tem muita gente que já nasce com uma índole ruim. Quando eu falo isso, tem muita gente que fica muito bravo comigo, que fala que problema de caráter é sempre construção. Eu não acredito. Eu conheço pessoas que tiveram todas as ferramentas para delinquir e não delinquiram. E conheço pessoas que tiveram tudo facilitado na vida, não tiveram nenhum problema, nenhuma justificativa e partiram para o crime. Parece que é uma predisposição assim. Aí eu já começo até a apontar a minha curiosidade para o lado da espiritualidade, entendeu? Não que eu fale que seja isso, mas começa a me dar uma vontade de pensar que seja. Porque se analisa, não tem motivo nenhum. E a pessoa vai para o lado da criminalidade. Ela não teve uma vida difícil, intrauterina, ela teve amor da família, ela teve pai presente, ela teve mãe, ela teve facilidade de cair para o crime. É Mas raro? isso não é uma questão de... Será que é uma questão que desviaria do crime, André? Questão de ter amor, ter carinho, ter uma Não, vida... é que assim, tem alguns fatores, né, que a gente Já é não propensivo. sabe, a gente não sabe explicar, entendeu? Uhum. Não existe uma regra que fale assim, olha, você vai criar um filho, por exemplo. Você cria um filho, mesmo fazendo tudo certo, há uma chance de dar errado. Verdade. Isso é verdade. Há uma chance de dar errado, mesmo você fazendo tudo certo. Agora, se não fizer certo, é certeza que vai dar errado. A certeza que vai dar certo a gente nunca tem, mas a gente tem que fazer o máximo que a gente pode, certo, para rezar para que dê certo. Agora, se você não fizer nada certo, há chance de dar certo? Mas é bem menor. Então, agora tem aquela história, né? Um pai, uma mãe faz tudo certo dentro das possibilidades deles, e se dá errado, pelo menos eles não vão morrer de remorso, entendeu? Falar assim, pô, a gente fez o que fez para todos eles, não tivemos culpa nisso, né? Então, pelo menos isso já ajuda também. E na questão falando sobre o ambiente propício, André, hoje em dia, se você for avaliar, assim, na minha cidade aqui, em cada 20 famílias que a gente conhece, normalmente em torno de 16 famílias são de pais que não são, tipo assim, são separados. Os filhos, às vezes a mulher ou o marido tem a esposa, mas não é pai ou não é mãe dos filhos. A Ou economia, quando não é o caso de serem mãe solteira ou pai solteiro. a economia aí predomina o quê? Agricultura? Aqui, agropecuária e agora está entrando a questão de lavoura. Então, porque a agricultura tem o fator dos venenos, né? Do agrotóxico.
Não, Quem aqui não tem trabalha muito isso, não. Não. é mais com gado, né? É mais gado, tem as questões O que tem mais na agricultura, sua mas cidade é advogado, né? tem bastante. Os Agora tem escritórios de um. advocacia aqui Não, crescem não é ligeiro. advocacia, não é direito. É Ah, advogado. Cara que deve gado. sim. Não, mas a questão de direito aqui também tem um crescimento bem acentuado. E se o cara quiser virar advogado, é a coisa mais fácil que tem. Tem gente que perde tempo, é só ir lá na cidade do Kovoski, comprar e não pagar uma cabeça de boi. Aí o que você Mas aí faz? não tem problema. Não, advogado. Advogado. Vamos continuar vendo o Marquinho. Entrou áudio aí, galera? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda aula do nosso workshop Controlando a Ansiedade. Eu sou o Dr. Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, e é com uma imensa satisfação que eu te recebo nessa série de aulas. O objetivo dessa sequência de aulas é ajudar você a entender tanto como a ansiedade age no nosso cérebro, quanto te ensinar como nós podemos controlá-la. Lembrando que na aula passada, na aula 1, eu trouxe alguns dados sobre ansiedade no Brasil, revelei que nós somos a população mais ansiosa do mundo e, além disso, você aprendeu como a ansiedade age no nosso cérebro e você também aprendeu a técnica 3Rs para você conseguir cortar a crise de ansiedade, a crise de pânico antes que ela se amplifique. Se você não assistiu à aula anterior, eu sugiro que você pare agora de assistir esse vídeo, assista a primeira aula e depois retorne. Nessa segunda aula, você vai conhecer os principais quadros ansiosos e descobrir se algum desses quadros pode estar prejudicando a sua saúde nesse momento. E também, no final da aula, eu vou te ensinar uma técnica de 3 passos que tem uma eficácia comprovada, uma técnica simples para você poder superar a ansiedade de desempenho, que é aquela ansiedade que nos paralisa quando nós temos uma prova ou uma apresentação importante. Você tem períodos de insônia? Você tem dificuldade para parar de se preocupar, sente cansaço, irritabilidade, falta de concentração, momentos de aperto no peito, sensação de falta de ar, de suor quando tem uma apresentação importante, quando tem algo que é relevante para você? Sentir essas sensações desagradáveis faz parte das nossas vidas, todos nós sentimos isso em algum momento. Mas como nós podemos saber se a nossa ansiedade é uma ansiedade normal ou se nós podemos estar tendo um quadro de ansiedade patológica, se nós corremos risco de ter a nossa ansiedade atrapalhando a nossa qualidade de vida, impedindo as nossas conquistas pessoais e desgastando a nossa saúde física. Ao longo desses últimos 11 anos que eu atuo na minha profissão, eu pude estudar com os melhores médicos, com os melhores psicólogos do Brasil e do mundo. E eu pude atender literalmente milhares de pacientes com diversos tipos de sofrimento psíquico. E eu pude identificar quais são os principais padrões de ansiedade excessiva, de ansiedade patológica, que mais limitam a vida das pessoas. Então, com essa experiência, com esse conhecimento, eu criei 2 personagens que têm histórias inspiradas em pessoas comuns, como eu e como você. Pessoas que se sentem aprisionadas pela ansiedade nas suas vidas. Vamos conhecer cada um deles. Vamos começar conhecendo o caso da personagem Maria Fernanda nesse relato. Olá, eu sou a Maria Fernanda e eu vou ficar junto com você nessa jornada. Eu sei que a minha história é um pouquinho diferente da sua, mas eu espero que você possa se identificar com ela. Eu tenho 39 anos, sou casada e tenho 2 filhas lindas, de 10 e 13 anos, a Maria Eduarda e a Valentina. Eu também trabalho como advogada tributária num grande escritório. Desde criança eu era uma pessoa muito sensível. Eu ia bem na escola, mas eu ficava muito preocupada com as notas, ficava estressada na época do vestibular e também fiquei muito estressada no período que eu tive minhas filhas. Mas eu consegui lidar com as coisas naquela época. Só um parênteses, pessoal. Quem identifica qual é o tipo de vício emocional dela? Balança muito a cabeça.
Não, digo assim, Não, não, mas- tudo bem, realmente. Mas tem um vício emocional. Para quem já viu o enneagrama, por exemplo, qual que é o eneatipo dela? Quem que mata a charada aí? Então eu vou passar aqui, ó, através de linguagem corporal. Percebe que ela tem uma tensão tão grande que o pescoço dela chega a ter um desvio. As sobrancelhas dela são muito equidistantes. Nenhuma sobrancelha é tão perfeita, ela se preocupa muito com isso. E ela tem uma tensão aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Primeiro, uma pessoa que deve reclamar bastante, porque, ó, linha do lábio tá para baixo, lábio negativo. Ok? Olha aqui a sobrancelha dela, ó. Olha aqui, ó. Sobrancelhas positivas. Isso é quem tem muita tensão aqui, ó. Tá? Vamos ver um pouquinho mais do rosto dela, aqui. Vamos andar o vídeo. Mas há mais ou menos um ano as coisas ficaram piores. Meu marido, que trabalhava no banco, foi demitido. Meus colegas de trabalho também foram mandados embora por redução de custo. E eu estava cada vez mais cheia de tarefa para fazer. Eu sentia que eu não dava conta das coisas. Mas eu tinha medo de falar que eu estava sobrecarregada e ser mandada embora. Eu sentia que eu tinha muita coisa para fazer, mas até a minha concentração falhava. Eu fazia listas e listas, mas eu estava tão cansada que eu deixava a lista para depois e acabava esquecendo e acumulava tudo. Até que um dia eu estava indo para o trabalho e eu senti meu coração apertado, o peito acelerado. Eu comecei a ficar ofegante, sem ar. Meus colegas chamaram a ambulância. E quando eu cheguei no hospital, fiz todos os exames e deu tudo normal. Olha aqui, ó. Coisa interessante aqui, ó. Pessoa que tem essa musculatura aqui desenvolvida, fala demais. Pessoas que têm essa covinha bem marcada aqui, ó. Mandona. Ela é mandona, autoritária, linha do lábio, bravinha, tá sempre com essa bocona para baixo. A expressão sempre tensa, teve hora que ela fez aqui, ó. Mas a conclusão que eu tenho, irritabilidade, sobrancelha muito simétrica, se preocupa com a simetria da sobrancelha. Perfeccionista. Vamos ver se eu acerto. E aí o médico falou pra mim que eu tinha tido uma crise de pânico. Eu sempre tentei ser muito forte, mas eu acho que eu preciso de ajuda. Eu tenho medo de voltar a sentir tudo isso que eu sentia antes. Na história da Maria Fernanda, nós podemos ver dois padrões diferentes de ansiedade que acontece com ela. Primeiro, é um padrão de uma personalidade ansiosa desde a infância e o surgimento do sentimento de tensão constante, de excesso de preocupações, de falta de concentração, de cansaço na vida adulta. E isso ocorrendo numa situação onde existe um clima de muita incerteza. Esses sentimentos que eu descrevi agora são muito comuns num quadro que nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada, que acontece com a Maria Fernanda, ou então TAG, né, a sigla TAG. Esse quadro, TAG, possui as seguintes características.
Primeiro, preocupação excessiva e persistente sobre várias coisas do dia a dia por pelo menos 3 ou 6 meses. Fadiga, dificuldade para iniciar ou manter o sono e um sentimento de agitação, de tensão constante. Dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, um sentimento de não estar dando conta das coisas. Será que esse... Ó, aquilo que eu alertei vocês, a tensão muscular dela dava para ver até no pescoço, como o pescoço dela era contraído. quadro, será que o TAG pode estar acontecendo com você? Para descobrir isso, eu peço que você faça o teste que está abaixo do vídeo e comece a tentar desvendar se o TAG pode Eu vou mandar para vocês o teste, tá? fazer parte da sua vida. Mas atenção, nesse vídeo nós vamos ter vários testes e todos os testes descritos aqui são baseados em conhecimentos médicos e pesquisas clínicas muito atuais. Mas nenhum teste substitui de forma alguma uma consulta médica. Somente o médico especializado pode estabelecer um diagnóstico definitivo. Mas esses testes são testes muito corretos, muito científicos que podem dar pistas importantes se a ansiedade que você sente é normal ou ela pode estar excessiva, ok? Bom, o segundo padrão que a gente viu no vídeo da Maria Fernanda é um padrão de uma crise intensa, que aconteceu de uma forma inesperada, com uma sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer no seu corpo. Essa crise foi uma crise de pânico, ela até fala isso no vídeo, né? E a crise de pânico nada mais é do que uma descarga intensa de adrenalina, gerando aquela resposta de luta ou fuga que a gente viu na aula 1. Mas isso acontece na crise de pânico de forma automática, sem que haja uma ameaça clara. Essa crise, essa sensação é extremamente assustadora e se essa sensação for muito frequente, ela pode levar ao transtorno de pânico. O que é o transtorno de pânico? Vamos entender as características desse quadro. Então, o transtorno de pânico é caracterizado por ataques de pânico que não estão ligados a uma situação particular, acontecendo de uma forma inesperada, sentimento de um medo repentino, de que algo horrível está prestes a acontecer, dor no peito, falta de ar, sudorese, palpitações, uma sensação sufocante, um sentimento de estar enlouquecendo ou perdendo o controle e uma preocupação persistente com a possibilidade de ter um outro ataque de pânico. E essa preocupação pode gerar uma mudança de comportamento. Nós começamos a evitar situações, ambientes, qualquer tipo de coisa que possa ter a ver com a possibilidade de ter um ataque, da gente não conseguir lidar com aquilo. Então, o transtorno de pânico tem a ver com as crises e com a preocupação e a evitação de atividades devido ao medo de ter novas crises. Isso gera muito isolamento. Será que você pode ter um transtorno de pânico? Para descobrir, faça o teste que está aqui abaixo do vídeo e descubra. Vamos agora conhecer o caso do nosso segundo personagem, chamado Gabriel. Vamos ver a história dele. Bom, desde pequeno eu sou mais tímido, mais reservado que as minhas irmãs, e eu tenho algum... Bom, vamos fazer aqui uma análise do Gabriel. Ó, o Gabriel não tem aquela bocona invertida. Ele tá com mais vida na musculatura facial. Porém, o Gabriel também tem a sobrancelha positiva. E, aparentemente, vamos prestar atenção na vida ocular. Como que anda a vida dos olhos do Gabriel? Se está bem animado, se não está animado. Uns poucos amigos mais bons. E eu sempre me senti desconfortável de fazer apresentações em público, ou então quando eu estava em lugares com pessoas desconhecidas. Nessas ocasiões eu sentia o meu rosto vermelho, as minhas mãos começavam a suar, minha garganta ficava seca.
repararam que o Gabriel tem um espasmo aqui, ó. Ele tem tipo de um tique que provoca um espasmo aqui. Mas as sobrancelhas dele e a vida dos olhos dele é bem congruente com as emoções que ele está relatando. Então, ele tem uma possibilidade muito menor de ter um quadro depressivo por causa da atividade na musculatura facial, nessa vida, na expressão que ele fala, como ele movimenta o rosto, tudo. O que eu acho que vai ser aqui do Gabriel é alguma coisa voltado ao transtorno social, da timidez ter levado o Gabriel a ter síndrome de pânico, agorafobia, alguma coisa devido à timidez. Vamos ver o que acontece aqui. Mas eu sempre me senti confortável com os meus amigos e eu achei que isso não era um problema. No trabalho, nós tínhamos umas reuniões em equipe e todos os programadores tinham que fazer apresentações. E nessas ocasiões eu me sentia... Olha, já escolheu uma profissão que é mais compatível. Poucos amigos, mas trabalha com máquina. Você vê que ele tem dificuldade de relação interpessoal, né? Muito nervoso. Eu achava que estava todo mundo me analisando, me julgando. Enfim, e aí até quando as pessoas me chamavam para ir nos happy hours, eu não ia, eu inventava qualquer desculpa. Enfim, e o pior de tudo era o elevador. Sabe, o prédio que eu trabalho, ele fica na Avenida Paulista, no 14º andar. E todo dia eu tenho que pegar um elevador, que vai muito lotado. E cada vez que eu entro no elevador, eu sinto que as minhas mãos começam a tremer, me dá uma sensação de que eu posso passar mal a qualquer minuto e que ninguém vai conseguir me ajudar. E aí, bom, aí eu vou de escada ou eu tenho que esperar algum momento que o elevador esteja vazio. Na história do Gabriel, que vocês acabaram de ver, a gente também pode observar dois padrões de ansiedade que eu vou descrever para vocês. O primeiro padrão é uma timidez e uma vergonha excessiva para conversar com as pessoas desde a infância. Essas características de timidez, de vergonha excessiva, podem estar presentes num quadro que nós chamamos de fobia ou de ansiedade social. Quais são os sintomas da ansiedade social? Primeiro, é um sentimento de agitação, de ansiedade, de medo de passar vergonha em situações sociais comuns, não só naquelas importantes. Uma evitação de festas e de encontros sociais por conta desse medo, dessa ansiedade. Um sentimento de suor, tremor, ficar muito vermelho, ruborizado, náuseas e dificuldade para conversar em encontros sociais comuns também. Então, muitos sintomas ansiosos físicos em qualquer situação social. Uma sensação de que todos os olhos do ambiente estão voltados para você, que todo mundo presta atenção em você. E, em alguns casos, situações sociais nessas pessoas podem deflagrar uma crise de pânico, como a gente conversou no caso da Maria Fernanda. Essas são as características principais da ansiedade social. Será que isso pode estar acontecendo com você? Para descobrir, faça o teste sobre ansiedade social que está abaixo do vídeo e descubra. O segundo padrão que a gente pode ver no relato do Gabriel é um padrão de evitação de lugares fechados, como por exemplo o elevador do prédio onde ele trabalha, pelo receio de poder passar mal e não ter como sair. Esse sintoma que ele descreve pode ser um sintoma de algo que nós chamamos de agorafobia. A agorafobia ela é caracterizada pelos seguintes sintomas. Primeiro, um medo de passar mal ou de ter um ataque de pânico em situações onde é difícil ou vergonhoso sair ou pedir ajuda. Essas situações podem ser qualquer situação, mas normalmente a gente vê isso em transporte público, em espaços abertos como um estacionamento ou como aqueles hipermercados onde existe, né, um sentimento de vastidão. Mas também pode acontecer em locais fechados, como lojas, teatros, elevadores.
Tem pessoas que têm essa sensação do medo de poder passar mal, de ter vergonha de pedir ajuda em filas ou quando elas estão em multidões. Ou tem pessoas que têm isso quando elas estão sozinhas em qualquer ambiente fora de casa. Será que você pode ter algo parecido com a agorafobia? Faça o teste abaixo do vídeo e descubra. Esses casos que eu listei aqui nesse vídeo, na aula de hoje, são casos muito comuns de ansiedade tóxica, de ansiedade patológica. Mas eles não são os únicos, existem outros quadros. Por exemplo, se você fica muito nervoso, muito nervosa antes de provas ou de apresentações a ponto de suar, sentir muita agitação ou uma vontade de ir embora. Ou ainda, se você fica extremamente ansioso com situações ou coisas que não são ameaças reais ou prováveis a você, como injeções, relâmpagos, buracos, lugares altos, cachorros, andar de avião, ou às vezes pequenos insetos, como abelhas, como aranhas. Se isso ocorre, você também pode ter um quadro de ansiedade, que merece sim um cuidado especial. Nesse caso, seria uma possível fobia. Mas, como eu prometi no início do vídeo, no início da aula, eu vou te ensinar agora uma técnica de 3 passos que ajuda você a superar a ansiedade de desempenho, aquela ansiedade pré-performance que pode acometer a todos nós antes de provas ou exames ou apresentações importantes. Quanto mais importante o evento, normalmente maior a ansiedade que a gente tem. Vamos dar uma olhada como é essa técnica de 3 passos aqui no Flipchart. Então aqui, como a gente pode ver no Flipchart, é uma técnica de 3 passos para superarmos a ansiedade pré-performance, pré-desempenho. Essa técnica é baseada em conhecimentos de estudos de psicologia cognitiva que se mostraram muito importantes para ajudar essas pessoas. Então o primeiro passo, qual que é? Um passo parecido com a técnica dos 3 R's do primeiro vídeo, da primeira aula, É a gente reconhecer que nós estamos ansiosos em um momento pré-performance e aceitar que nós estamos ansiosos, ou seja, nós vamos abraçar a ansiedade, nós não precisamos ficar calmos, certo? Por quê? Porque quanto mais a gente resiste à ansiedade, mais ela persiste, Então eu gosto de dizer que resistir a ansiedade, mas a qualquer emoção negativa é igual a persistir. Então o primeiro passo é, estou ansioso antes de uma prova, de uma apresentação? Reconheço e aceito, tudo bem, posso ficar ansioso, certo? Passo 2, nós vamos mudar o significado. O significado que nós damos para a ansiedade. Isso daqui é uma técnica que de fato foi estudada com mais de 300 pessoas. Era antes de uma apresentação num karaokê. Como é que eles viram? Que normalmente, quando nós estamos ansiosos antes de algo importante, nós vemos a ansiedade como algo ruim, como se a gente não pudesse ficar ansioso, como se isso indicasse que a gente é fraco ou a gente não está preparado o suficiente. Quando na verdade a ansiedade ela pode ser muito boa e a gente tentar se acalmar não dá muito certo, como a gente falou. O que foi visto nesse estudo é que a gente mudar o significado da ansiedade de algo ruim, estou ansioso, estou mal, para um outro significado, que é estou empolgado, estou excitado, estou animado. Essa mudança de significado ajuda a pessoa a performar melhor na tarefa. Mas por que empolgado, excitado? Porque os sintomas de excitação, de empolgação, são os mesmos, são muito parecidos com os sintomas da resposta de luta ou fuga, ou seja, o corpo ele já está ali. É mais fácil a gente mudar esse significado do que tentar se acalmar. Então, o que eu sugiro? Você falar para você mesmo, e foi isso que foi feito no estudo, ao invés de falar eu estou ansioso, você falar, por mais que você não acredite, eu estou empolgado. Ou eu estou animado. Ou ainda eu estou animado ou animada. Ou empolgado ou empolgada, ou eu estou excitado.
Vai falar, poxa, doutor Marco, mas falar isso não vai mudar como eu me sinto. Na verdade, a gente mudar a linguagem com que a gente lida com sintomas muda as conexões do nosso cérebro. E nesse estudo a pessoa ela só falava I am excited. Era um estudo, claro, né? Em inglês, e a pessoa só falar isso, I am excited, melhorou muito a performance dela na tarefa. Então, falar pra gente mentalmente, eu estou empolgado, eu estou animado, eu estou excitado, pode sim fazer uma diferença importante em como que você vai encarar a situação. E o terceiro uma técnica que é muito utilizada por uma psicóloga britânica chamada Olivia Hames. Ela estuda muito ansiedade, gosto muito dela, tem até um TED no YouTube que vocês podem ver, que é uma técnica de você falar para você mesmo que você vai fazer mal feito, que em inglês é a técnica do do it badly. Que é, como assim, né? Muito o que leva a ansiedade pré-performance é esse perfeccionismo que anda de braços dados com pessoas ansiosas. É claro que a gente quer fazer bem feito e provavelmente a gente já se preparou, mas na hora a gente dizer pra gente mesmo, eu vou fazer mal feito, vou fazer de qualquer jeito, isso diminui esse sentimento de cobrança e de ansiedade e é claro, a nossa performance não vai ser uma performance ruim, né? Porque se nós nos preparamos, se nós treinamos antes, isso não vai acontecer. Mas a gente mandar essa mensagem, eu não preciso fazer bem feito, eu posso fazer mal feito, mas eu tenho que fazer. Isso ajuda muito a gente relaxar e ter uma performance melhor do que a gente espera. Agora que nós conhecemos os principais quadros de ansiedade, os principais tipos de ansiedade patológica, é importante nós sabermos que um outro passo muito fundamental, essencial para que nós possamos superar essa ansiedade patológica e que nós possamos começar a usar esse sistema de alarme cerebral a nosso favor, é conseguirmos ter clareza das causas dessa ansiedade, da onde que essa ansiedade vem. Será que essa ansiedade que a gente tem relação com traumas da nossa infância? Será que tem a ver com a nossa criação? Ou ainda com alguma coisa genética? Ou, quem sabe, a ansiedade tem a ver com um desbalanço químico, com um desbalanço hormonal no nosso corpo, no nosso cérebro? Esse é o assunto da próxima aula. Nós vamos descobrir as origens, as causas do excesso de ansiedade que nos aprisiona e que nos paralisa no nosso dia a dia. Se você me acompanhou até aqui, eu tenho certeza que você entendeu mais sobre como a ansiedade age no nosso cérebro, quais são os seus tipos, os seus sintomas. E por conta disso tudo, você não pode perder a próxima aula. Nela nós vamos falar... Bom, galera, eu vou só dar um toque aqui para vocês tentarem entender como essas técnicas de cognição ligadas ao comportamento, elas funcionam no cérebro, tá? Porque parece muito simples, né? Uma técnica cognitiva comportamental funcionar. Parece, como isso pode acontecer? Né? Como uma coisa tão simples dessa pode ter efeito? Eu vou tentar aqui explicar da forma mais tranquila possível. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Vamos baixar o nosso nível de arrogância a 0. O fato do ser humano ser um animal que possui uma cognição maior que os outros animais do reino terrestre, não significa que nós não somos animais. Não significa que o nosso cérebro não seja igual a de um cachorro, a de um gato, a de um rato, ou de qualquer outro mamífero. Tá? Ele só tem, a única coisa que muda é algo que mais causa problema do que solução, que é a extrema consciência.
Não sei se vocês concordam comigo que quanto menos consciência se tem, menos sofre. Não sei se vocês já repararam aquelas pessoas bem ignorantes, como elas sofrem menos do que aquelas pessoas mais inteligentes? Já repararam nisso? Sim. Tá. Com certeza. Pois é. Sim. Então, você percebe que a única diferença que o nosso cérebro tem para um cérebro de um animal é essa cognição, é o estado de reconhecimento do aqui e agora, que o animal não tem. E tudo isso mais traz problema para a gente do que vantagem, no meu ponto de vista, pelo menos. Então é o seguinte, nosso cérebro ele trabalha em condicionamento, ele trabalha em repetição, ele trabalha em reforço. Então a teoria do reforço, do comportamento, comportamental, mas não é isso que eu queria falar, e fugiu a abordagem comportamental. Bom, então nessa questão comportamental do behaviorismo, tá? Eu não queria usar o termo behaviorismo, mas me fugiu o outro mais simples. Do behaviorismo é reforço. Então vamos lá. O cérebro do rato, ele é... Vou fazer um rato aqui, ó. Tem um ratinho de lado, tá, gente? Aqui é o narizinho do rato. Eu vou fazer os bigodinhos do rato aqui, ó. Aí eu vou fazer a patinha do rato aqui para deixar vocês bem felizes. Tá? Então aqui eu estou fazendo um rato, tá? Um ratinho. A gente vai fazer um rato aqui, ó. Aqui é a perninha do rato. Vou fazer um ratinho aqui para vocês. Qual que é a vantagem de fazer um ratinho e não pegá-la no Google? É para vocês lembrarem dessa memória traumática de ver eu desenhando um rato aqui. Vai causar trauma e vocês vão memorizar melhor. Puta, lembra aquele exemplo que o André desenhou um rato no Paint? Aqui, ó, não vai dar para sobrepor a pata, então vai ficar com 3. Então isso aqui é um rato. Um rato tem que ter rabo. Então o nosso rato vai ter rabo. Aqui, ó. Vai ter que ter olho, o rato. Pronto. Aqui é um rato. Aí a gente tem um pedaço de queijo aqui, ó. Com folhinhas aqui assim. Tá. Aí o ratinho tem duas possibilidades de tocar com o focinho dele. Esse daqui vai dar um choque. Um choque, ó, no rato. E esse aqui vai liberar o queijo. Então o ratinho vem cheirando. Ele vem cheirando aqui, ó. Libera o queijinho pro ratinho. Aí ele come o queijinho e fica super feliz. Depois faz cocô do ratinho, aqui do queijo. E se o ratinho, tão bonitinho, encostar o focinho aqui, ele toma um choque.
Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai provocar um condicionamento. Essa é a resposta mais primitiva do cérebro. Então, é um estímulo e uma resposta. Espera aí. Um estímulo e uma resposta. Quando esse estímulo for igual a esse, a resposta é positiva. Vamos por aqui verde. Tá, então vamos por aqui verde, né? Oh, caramba, é o verde que eu quero. Pronto. Então, você percebe, o cérebro ele é feito de estímulo e resposta. Então, no momento que a gente tem a terapia cognitiva comportamental, que vem do behaviorismo, da parte do comportamento, eu tenho um estímulo e tenho uma resposta. Toda a estrutura do TCC, que é terapia cognitiva comportamental, vem a cognição ligada ao comportamento, ao estímulo e à resposta, ao reforço. Então, por exemplo, o cara tá lá tendo uma crise de pânico, ele tá tendo um estímulo, tá? É o contrário daqui. Ele primeiro tem um choque, certo? Ele tá sentindo aqui um choque, ele tá tendo um estímulo negativo. Aí ele vai dar a resposta positiva. Então o cérebro dele vai criar um reforço no resultado final. Ele está tendo um choque, mas ele vai falar para ele, não é choque, é uma coisa boa. Então ele está fazendo um vínculo entre o contrário, né? Aqui veio o estímulo com o rato chegando até aqui e tendo a resposta positiva do queijo, e aqui um estímulo que ele chegou até aqui teve um choque, uma resposta negativa. O que ele vai guardar? Quando ele vier aqui, ele vai ganhar o queijo, quando ele vier aqui, ele vai tomar um choque. Então ele não vai fazer cognição com essa parte aqui, ele vai fazer com essa. Agora, se ele levar o choque, que é ter uma síndrome do pânico, aí qual a resposta que ele vai ter? Ele vai lembrar, não do queijo, ele vai lembrar daquele momento ruim. Agora, se eu enganar meu cérebro, fazer ele lembrar do momento bom, eu começo a desvincular o caminho do reforço. Entenderam? Quem conseguiu entender a lógica? Para ver se eu consegui explicar corretamente. Entendi, o André. É como seria mudar o rumo da prosa, né? Sim, mas basicamente é exatamente assim. Você tem um estímulo, né? Você vai até um determinado estímulo e você tem uma resposta, que ela pode ser positiva ou negativa. Então você cria o estímulo e tem como resposta se é negativo ou positivo. Agora, se a resposta vier e você mudar o estímulo, a origem do estímulo, aí você não faz como que aquilo fosse, por exemplo, eu estou lá numa crise de ansiedade, eu vou mal na prova. Aí eu tive uma ansiedade e fui mal na prova. Então, toda vez que eu me senti ansioso, qual foi o resultado que eu tive? E mal na prova. Mas se eu disser para mim mesmo que a hora que eu estiver ansioso, eu estou animado, aí eu não estou ligando a resposta da ansiedade com todas as respostas negativas que eu tive. Eu vou estar ligando no meu cérebro com alguma coisa positiva. Então, eu estou buscando uma cognição com algo positivo e ligando a um estímulo negativo. Eu estou evitando o reforço de uma resposta negativa estar ligada sempre com estímulo negativo.
eu mudo a ordem. Então, uma resposta negativa, ela não precisa estar ligada a um estímulo negativo. Eu posso modificar isso. Pela ordem, galera. Quem que não entendeu, por favor? Eu entendi, André. Todo mundo entendeu, então? Também entendi. Sim. Tá entendido, sim. Então é assim que funciona a terapia comportamental cognitiva. Então é isso aí, galera. Por hoje estamos encerrados.